Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, ao vivo, com análise e as notícias, as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você e boa noite, bom dia, porque eu sei que muita gente nos acompanha depois. É um resumo, né? O ICL Urgente serve também como um bom resumo do dia nesta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Boa tarde também para Laura Couto, que nos acompanha sempre ali na redação do ICL. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, eu peço para você deixar o seu like, você que nos acompanha aí no YouTube, deixa o like que isso ajuda ainda a espalhar ainda mais o ICL Urgente aí pelas redes. Boa tarde para você que mora nesse país em que Lula segue a avançar, segundo as pesquisas de intenção de voto, para 2026. Lula surfando nos erros da extrema-direita e nas boas notícias da economia, além da posição firme na defesa da soberania nacional contra os ataques de Donald Trump. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a pesquisa divulgada hoje pela Quest, que aponta: Lula ganharia com folga de todos os nomes da direita e da extrema-direita. Está aumentando a margem, ele está aumentando a vantagem sobre Tarcísio, Michele, Eduardo Bolsonaro, etc, etc, etc. Daqui a pouco trazemos todos esses números e também a análise sobre o significado desta pesquisa de hoje. Pessoal, um dia péssimo, hein, para os traidores da pátria. O Itamaraty confirmou a reunião entre Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, e Marco Rubio, o secretário de Estado lá do Donald Trump. Hoje de manhã, os dois chanceleres conversaram por telefone, está aqui na nossa manchete. O Itamaraty confirma a reunião e a Laura Couto traz mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, a negociação do Brasil com os Estados Unidos está mais perto do que nunca. No telefonema ficou decidido que o Marco Rubio e o ministro Mauro Vieira vão se encontrar nos próximos dias em Washington, mas a data ainda não foi definida. O tema principal vai ser, claro, o tarifaço contra o Brasil, que é um assunto que o Lula já tinha pedido para ser resolvido em conversa com o presidente Donald Trump. Mas, Rodrigo, o melhor vem agora. Segundo o Itamaraty, foi o próprio Marco Rubio quem convidou o Mauro Vieira para estar presente nesse encontro nos Estados Unidos. Agora a gente fica na espera da próxima teoria da conspiração ou um plano infalível da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para tramar contra isso, né, Rodrigo? Pois é, Laura, porque o Marco Rubio era a grande esperança deles. Falaram assim, bom, o Trump elogiou o Lula, mas colocou o Marco Rubio, que é um cara aí com ligações com a extrema-direita latino-americana, então não vai ter moleza para o Brasil. E aí, rapidinho, o Marco Rubio telefona para o Mauro Vieira e faz o convite para que o Mauro Vieira viaje para Washington e o Brasil e os Estados Unidos negociem aí uma redução ou a eliminação do tarifaço. Vamos ver o que vem nas próximas cenas. Dias ruins para os traidores da pátria, Eduardo Bolsonaro e o neto, do João Figueiredo, o ditador Paulo Figueiredo. Quem também comentou esse assunto foi o presidente Lula. Ele participou de uma entrevista na Rádio Piatã FM da Bahia. Vamos ver o que disse Lula sobre esse tema das negociações com os Estados Unidos. Vamos lá. Agora começa um outro momento. Ainda ontem, a pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez comece a ter conversa a partir de agora e vamos ver se a gente consegue se acertar, porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos, o Brasil não quer briga com o Uruguai, o Brasil não quer briga com a Bolívia, o Brasil quer paz e amor. Então nós queremos manter uma relação boa, civilizada, democrática, respeitosa, sem abrir mão do nosso conceito de democracia e da nossa soberania. Muito bem. Na mesma entrevista, Lula disse que se estiver com a mesma vontade de hoje, vai concorrer à reeleição em 2026. E o presidente mandou um recado para a oposição. Vamos ver esse trecho também, vamos lá. Se eu, no momento de decidir, estiver com a motivação que eu estou hoje, com o vigor físico que eu tenho hoje, com a vontade que eu tenho hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu serei candidato a presidente da República, para um quarto mandato.
Agora, vai depender, eu não vou mentir para mim e não vou mentir para o povo brasileiro. Agora, se eu tiver do jeito que eu estou, eu, sinceramente, sabe, serei candidato a presidente da República para ganhar as eleições. Serei candidato para ganhar as eleições porque eu tenho certeza que os nossos possíveis adversários devem estar muito mais preocupados do que eu, porque eles sabem que vai ser difícil derrotar a gente na eleição. Eles sabem que vai ser difícil derrotar o Lula na eleição. Daqui a pouco nós vamos trazer os números, a pesquisa de hoje, que indica justamente um cenário parecido com esse que o Lula comentou. Ele vai crescendo na hora importante, no final de 2025, o Lula segue crescendo. Daqui a pouco nós vamos trazer essa pesquisa. Bom, por fim, nessa mesma entrevista para a Rádio na Bahia, o presidente também comentou a derrubada da medida provisória do IOF. A gente falou bastante sobre isso ontem e a repercussão é forte no governo, na oposição. O presidente Lula também comentou esse tema e nós vamos acompanhar esse trecho. E aí eu fico muito triste porque ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. Eles acham que ontem eles votaram, derrotamos o governo. Não derrotaram o governo, derrotaram o povo brasileiro. Eu volto na quarta-feira para Brasília e sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintechs hoje maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país. Porque o Lula já manda o recado. Vai para cima do sistema financeiro. Por quê? Nós vamos daqui a pouco falar um pouco mais disso, mas quem é que articulou a derrota da medida provisória lá no Congresso? Tarcísio de Freitas e o Centrão. Trabalhando em nome dos ricos e da Faria Lima. Então o Lula vai para cima desse tema. Já foi hoje, aqui na entrevista para a Rádio na Bahia. Esse vai ser o tom. O Centrão tentando salvar os super ricos, tentando impedir que eles paguem imposto e o governo cobrando o Centrão por isso. Eles vão pagar o preço por isso. Já pagaram ali naquele episódio, tentaram fazer a PEC da blindagem, da bandidagem, o povo se rebelou. O presidente Lula vai fazer esse debate e vai ter um custo para Tarcísio, para Kassab, para essa turma do Centrão que articulou esta derrota, que, como disse o Lula, não é uma derrota para o governo, é uma derrota para o povo e uma vitória dos ricos que bancam a campanha desta gente. Vamos ficar de olho, é um fato super importante. Falando nisso, o governo já articula um plano B para equilibrar as contas públicas após essa derrota na votação da medida provisória. Ela é chamada de medida provisória do IOF, né, na Câmara dos Deputados, mas era uma medida provisória para compensar as perdas, porque o governo queria subir o IOF, o Centrão não deixou, o Haddad fez uma nova proposta e essa também foi derrotada lá pela turma do Centrão, que decidiu jogar não só contra o governo, mas também contra os brasileiros. Resolveu deixar caducar a medida provisória. Você sabe, né? O governo apresenta uma medida provisória, tem um prazo para ser aprovada no Congresso, senão ela deixa de existir. Foi isso que aconteceu. Com um placar de 251 a 193, a maioria dos parlamentares votou para que a medida não fosse nem analisada pelo plenário da Casa. Como o texto era válido apenas até ontem, na prática, a decisão do Congresso foi rejeitar esta medida proposta pelo Haddad e pelo Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pronunciou sobre a votação e sobre os planos do governo daqui para frente. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, com a rejeição da MP do IOF, o governo vai ter um impacto negativo no orçamento de aproximadamente 40 bilhões de reais até o ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo já trabalha com alternativas para substituir a medida provisória. Ele disse o seguinte, abre aspas, pode ser que tenha corte de emendas parlamentares, mas isso dentro da regra estabelecida pela lei complementar que o Congresso aprovou. Nós vamos atuar na medida das nossas competências constitucionais para fazer valer essa orientação que o presidente Lula deu desde o primeiro dia do mandato, de que ele não vai abrir mão do fiscal, que são as contas públicas, nem do social, Rodrigo. O Haddad afirmou que só vai divulgar as alternativas depois de passar pela aprovação do presidente Lula e a reunião está prevista para a semana que vem. Mas a gente já sabe que a taxação das fintechs e das bets são possibilidades que já estão na mesa. O ministro da Fazenda também disse que vai conversar com o relator do orçamento de 2026, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior. É isso. Laura, a derrota, né, na verdade, dessa medida provisória se deve principalmente à articulação de um bloco de partidos do Centrão,
incluindo PP, progressistas, né? E o União Brasil, que fecharam questão contra a proposta, mas também o PSD do Kassab e o Republicanos do Tarcísio. O movimento foi costurado justamente por essas duas figuras, Gilberto Kassab e Tarcísio de Freitas. O líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcanti, deixou escapar a participação decisiva do governador de São Paulo. Num discurso ontem na Câmara, Sóstenes fez um agradecimento ao Tarcísio. Olha o que ele disse, olha, isso no plenário, lá logo depois da vitória dessa turma da direita, impedindo a cobrança de imposto dos mais ricos. Olha o que disse o Sóstenes entregando todo o jogo. Sóstenes: Tarcísio, receba a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por todo o seu empenho. Ele, Tarcísio, tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro. Centro coisa nenhuma, né? Partidos de direita. Mas tudo bem, é o Sóstenes falando. Partidos de centro para que a gente possa fazer esta coalizão contra o aumento de impostos. E ele até teve um ato falho, porque na hora que ele foi falar, ele falou assim, para fazer esta colisão. É uma colisão contra o Brasil, contra o interesse dos mais pobres, contra o interesse nacional. O Tarcísio, disse o Sóstenes, foi o comandante desta tática que tem como bastidor os interesses da Faria Lima, dos ricos, e os interesses de enfraquecer o Lula. Mas vai ter, eu tenho a impressão que vai ter resultado inverso. O Lula, pelo tom que assumiu aí nessa entrevista que nós mostramos agora há pouco na Bahia, para a Rádio da Bahia, vai para cima e vai esclarecer a população brasileira, mostrando que esse bloco aqui de Tarcísio, Kassab, Sóstenes, bolsonarismo, direita, Faria Lima, o que eles estão tentando? Passar a conta para os mais pobres, obrigar o governo a cortar programa social, em vez de cobrar imposto dos mais ricos, é o que fica claro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou sobre essas articulações do bolsonarista nada moderado Tarcísio de Freitas, o papel do Tarcísio nesta votação de ontem. Laura, conta mais pra gente. Rodrigo, nessa mesma entrevista dada hoje, o Fernando Haddad criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, mesmo com a notícia de que o governador do estado agiu, na minha opinião, em detrimento dos interesses nacionais para proteger a Faria Lima, nós não vamos prejudicar o estado de São Paulo. Agora, quem não ficou feliz com as declarações do Haddad foi o presidente da Câmara, o Hugo Mota. O Mota rebateu a ameaça do ministro da Fazenda de cortar as emendas parlamentares que podem somar 10 bilhões de reais. O Hugo Mota disse que cortar emendas é ir contra o interesse da população e que a fala do Haddad foi um desserviço, Rodrigo. É isso, olha que cara de pau, né? O Haddad está dizendo, olha, vocês não permitem que a gente cobre imposto dos mais ricos? Vamos cortar a emenda. Aí o Hugo Mota estrilou. Como assim? Cortar a emenda dos parlamentares? Eles querem o privilégio de executar o orçamento, que não é função do Congresso Nacional. Então é uma batalha central hoje no Brasil, né? Esta batalha da economia. E ainda bem que o governo Lula, finalmente, nesse ano de 2025, nesse segundo semestre, foi para as pautas que interessam aos brasileiros, deixando explícita essa luta. Quem é que vai pagar a conta? É isso que interessa no fundo, é isso que interessa para a imensa maioria do povo brasileiro, né? Bom, o Ciro Nogueira, eu falei do Hugo Mota, cara de pau, né? Porque está aí reclamando, o Haddad está falando, ó, talvez tenha que cortar a emenda, e o Hugo Mota está reclamando. Mas tem um outro cara de pau, que é o Ciro Nogueira, que é o comandante do Progressistas, né? Do partido, do PP, né? Por que ele é cara de pau? Ao mesmo tempo que ele articula com o Kassab e com o Tarcísio contra o governo, forçando um desembarque do partido dele do governo, impondo ou tentando impor derrotas no Congresso Nacional, pressionando o ministro Fufuca a sair da pasta, etc. O Ciro Nogueira quer manter um dos seus aliados como assessor na Caixa Econômica Federal. Muito cômodo para ele, não? Olha essa fotografia e olha quem é o sujeito que o Ciro Nogueira quer manter lá na Caixa Econômica. José Trabulo Júnior, é esse que aparece na foto. Presta atenção. Ele é consultor do presidente do banco. Gente, o governo é do Lula. O Lula é que deveria nomear o presidente da Caixa. Aí o PP fala, não, a gente quer nomear o presidente da Caixa. E o Ciro Nogueira, um dos mais estridentes opositores, colocou um assessor lá pendurado junto à presidência do banco. Ele recebe, sabe quanto por mês?
cerca de R$40 mil neste cargo. Está aqui a matéria. Eu convido você a abrir o site, o ICL Notícias, e saber mais sobre essa história. Isso aqui mostra como é que se dá o bastidor dessas batalhas políticas e como o governo Lula ainda não usou todas as ferramentas que tem. Tem que botar esse povo para correr. Como é que pode ficar no governo, num cargo estratégico, um sujeito que é indicado por um dos maiores opositores do governo? É frouxidão na operação política, tem que ir para cima desse povo. O Vieira foi nomeado, o Vieira é esse assessor aí, foi nomeado no fim de 2023 por pressão de Arthur Lira. Aliás, o Vieira é o presidente do banco, né? Ele foi nomeado por pressão do Arthur Lira. E o Trabulo, que é o assessor, foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro, por indicação de Ciro Nogueira. Então, é uma coleção de absurdos dentro da Caixa Econômica Federal. Isso tem que ser revisto pelo governo federal. Fica aqui o alerta. Apesar de toda essa tentativa, né, desse boicote, desses ataques do Centrão, o Lula segue fortalecido na frente de todo mundo, como diz aí a nossa manchete na tela. É o que diz a nova rodada de pesquisa da Quest, liberada hoje. Está aqui na manchete: Lula venceria todos os adversários no segundo turno de 2026, segundo pesquisa Quest. Mas antes eu vou mostrar aqui os cenários de primeiro turno. A gente tem aqui os cenários de primeiro turno. O Lula é o primeiro aqui dessa lista. Eu não vou ler tudo, calma, gente, que é muito número na tela. Vou fazer um resumo. O Lula, a depender dos adversários, tem no primeiro turno entre 35% e 43% dos votos. A depender do cenário, ele fica muito perto de ganhar a eleição já no primeiro turno, né? Por exemplo, nesse cenário aqui em que o adversário é o Ratinho Júnior ou no cenário em que é o Eduardo Bolsonaro. O Lula fica perto de ganhar no primeiro turno, mas o mais provável é que haja segundo turno. Então o Lula lidera no primeiro e lidera com mais vantagem em eventual segundo turno. Vamos ver aqui os cenários de segundo turno para 2026. São vários os possíveis opositores ao Lula. Vamos começar aqui com o Tarcísio de Freitas, que é o preferido da Faria Lima, é o querido da mídia de direita. Olha o que aconteceu nos últimos meses. O Lula é a curva vermelha e o Tarcísio, esta aqui, azul. O Lula abriu agora 12 pontos em relação ao Tarcísio. Repare que em maio havia um empate, 41-40. A curva foi abrindo, boas notícias na economia, o Lula enfrentando o Trump, o bolsonarismo fazendo um monte de besteira, o Tarcísio falando um monte de besteira. Agora a diferença que era de 1 ponto virou uma diferença de 12 pontos em favor do Lula. Vitória no segundo turno contra o Tarcísio. Vamos ver uma outra possibilidade. E se o bolsonarismo colocar a Michele como adversária do Lula? Tá aqui, ó. Nesse caso há um pouco mais de estabilidade, mas ainda assim com vantagem folgada para o Lula. 46 Lula, 34 Michele Bolsonaro, também 12 pontos de vantagem para o atual presidente, o presidente Lula. Vamos ver uma terceira possibilidade com o Ratinho Júnior, governador do Paraná, que é do partido do Kassab. E se o Tarcísio não for candidato, ele é o preferido dos empresários e dessa turma do Centrão. Lula, 44, Ratinho Júnior, 31. Repare, 3 meses atrás a diferença era muito menor. Aliás, se a gente for para maio, a diferença era de 2 pontos, 40-38. Abriu a boca do jacaré e o Lula agora tem 13 pontos de vantagem sobre o Ratinho Júnior. Por último, Eduardo Bolsonaro. Se ele insistir em ser o candidato e se ele for para um segundo turno contra o Lula, vamos ver, é a última tela que nós temos aqui. É a maior vantagem. Lula, 46, Eduardo Bolsonaro, 31, 15 pontos de vantagem para o presidente Lula. O que mostra também essa pesquisa de hoje? A rejeição dos candidatos da direita não para de aumentar. A Laura Couto tem mais detalhes para a gente sobre isso. Rodrigo, a coisa tá feia para a oposição, principalmente para a família Bolsonaro. Segundo essa nova rodada da Quest, o candidato que conseguiu o título de mais rejeitado foi ninguém mais, ninguém menos do que ele, Eduardo Bolsonaro.
Olha só esses dados, Rodrigo. Entre agosto e setembro, a rejeição do filho 03 do Bolsonaro subiu 11 pontos, totalizando agora 68%. Quem diria que tramar contra o próprio país ia fazer o povo te odiar, né, Rodrigo? Eu falei isso ontem e repito quantas vezes forem necessárias, porque isso é óbvio, né, Rodrigo? Enfim, outra figura de destaque na pesquisa Quest é o Tarcísio de Freitas. Como a gente pode ver nos gráficos, a rejeição do governador de São Paulo só aumentou desde o começo do ano e agora em outubro bateu 41%. Parece também que agradar o Centrão e bajular a família Bolsonaro ao mesmo tempo também não deu muito certo, né, Rodrigo? Isso. Agora, o Eduardo Bolsonaro, 68% de rejeição, né? É impressionante. A maior rejeição é a do Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio com 41%, não é tanto assim, mas o que interessa é que está aumentando também a rejeição do Tarcísio, que nesses últimos meses já menosprezou as mortes no caso do metanol, abandonou São Paulo para cuidar de anistia do Bolsonaro, atacou o Supremo Tribunal Federal, falou um monte de bobagem, perdeu força e viu a sua rejeição aumentar. Bom, falando nos bolsonaristas e na extrema-direita, o Ministério da Justiça informou hoje ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, que tomou as providências para intimar o blogueiro Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo é o neto do ditador João Figueiredo, é um agitador da extrema-direita e o papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Na semana passada, Moraes determinou que Figueiredo fosse notificado por meio de uma carta rogatória, que é um procedimento de citação, né? Quando você avisa o réu ou o investigado, olha, você está aqui, tem um processo contra você, tem que se defender, né? A diplomacia brasileira e a diplomacia dos Estados Unidos já entraram em contato e agora esta carta foi encaminhada para que ele seja citado oficialmente, né? O procedimento foi adotado porque Figueiredo reside permanentemente nos Estados Unidos. Na denúncia, a Procuradoria diz que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo ajudaram a promover sanções contra o Brasil para demover o Supremo de condenar o Jair Bolsonaro e eles são investigados por coação no curso do processo e vão ter que responder. Estão escondidos por lá, mas uma hora a conta vai chegar e eles vão ter que pagar. Pessoal, notícia internacional da maior importância. Agora há pouco, no meio da tarde, o grupo palestino Hamas declarou oficialmente o fim da guerra com Israel. Khalil al-Hayya, membro da alta cúpula do Hamas, afirmou que recebeu garantias dos Estados Unidos e de países árabes mediadores sobre um cessar-fogo permanente. Portanto, agora é o Hamas falando. A guerra terminou e vamos para um cessar-fogo permanente. Do lado de Israel, o governo de Netanyahu está, nesse momento, discutindo os detalhes sobre a libertação dos reféns israelenses ainda nas mãos do Hamas. Segundo o governo de Netanyahu, o cessar-fogo deve entrar em vigor amanhã, porque o prazo teve que ser prorrogado ali, justamente porque os israelenses ainda estão em meio a esta reunião do gabinete, que começou às 13h30 no horário nosso aqui de Brasília e deve se estender ainda por algum tempo. Mais cedo, Donald Trump também se manifestou sobre o cessar-fogo. E a Laura traz mais detalhes sobre isso. Rodrigo, essa movimentação de Israel e o Hamas é resultado de um acordo que foi selado no dia de ontem, Rodrigo. E quem anunciou foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Truth Social, que pertence a ele próprio. Eu vou ler aqui o que ele disse. Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do acordo do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns vão ser libertados em breve e Israel vai retirar suas tropas para uma linha acordada, com os primeiros passos em direção a uma paz forte e duradoura. Além disso, o presidente Donald Trump também afirmou hoje que os reféns mantidos pelo Hamas devem ser libertados na segunda ou na terça-feira da semana que vem. Ele também classificou o cessar-fogo como fim da guerra e afirmou que Gaza vai ser refeita, Rodrigo. Agora, só um adendo ou um absurdo, aí vocês entendem como preferirem, mas precisa ser comentado. Depois de tudo isso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Trump merece receber o Nobel da Paz, Rodrigo. Eles vivem numa realidade paralela, né? Não, eles vivem numa realidade de propaganda permanente. O Trump ajudou Netanyahu a matar milhares de crianças e mulheres palestinas e agora está querendo o Nobel da Paz para ele. Impressionante. Inclusive, a gente tem que ter calma, né, em relação a Israel, porque estão anunciando cessar-fogo, muito bom, a gente quer que tenha paz, mas é preciso ter cautela, não dá para confiar totalmente na palavra de Israel. Horas após o acordo de cessar-fogo, houve bombardeio
novos bombardeios foram registrados justamente na faixa de Gaza. A gente tem aqui as imagens dos bombardeios ainda alguns minutos depois da declaração de que a guerra tinha terminado. Falando em Israel, importante notícia para nós, 13 brasileiros chegaram ao nosso país hoje de manhã, após serem sequestrados e deportados por Israel. Eles estavam a bordo da flotilha global Sumud, que tentava furar o bloqueio israelense para levar comida, remédios lá para a faixa de Gaza. Os brasileiros desembarcaram pela manhã no aeroporto de Guarulhos. Olha aí, a chegada dos brasileiros, o portão se abre e eles chegam ali usando aquele lenço típico palestino, na postura ainda de resistência contra o massacre cometido por Israel. A deputada do PT, Luziane Lins, relatou ter sofrido tortura em Israel. Ela era uma das integrantes da flotilha, está aqui na manchete. A Luziane Lins afirmou que ouviu muitos gritos na prisão, que tem informação de que houve tortura, inclusive contra mulheres. Apesar de não ter sido agredida fisicamente, ela disse que houve muita tortura psicológica durante esses dias de detenção ilegal por parte de Israel, inclusive uma parlamentar brasileira presa pelo regime fora da lei de Netanyahu. Falando em extrema-direita e em gente que flerta com a bandidagem, vamos falar do Milei, presidente da Argentina. Ele finalmente conseguiu unir a Argentina, mas unir para falar mal dele. Olha só isso, ó. O show de rock, vocês viram as cenas bizarras? A Argentina em crise, denúncia de corrupção, de narcotráfico e ele cantando? Bom, o show de rock do presidente argentino foi alvo de críticas tanto de jornais conservadores quanto de jornais progressistas. O La Nación, que é um jornal conservador, seria o Estadão, lá da Argentina. O La Nación definiu o gesto de Milei como um show surrealista no meio da crise. Está aqui a manchete do La Nación. É de não se acreditar, de não crer. Um grande show roqueiro para despedir a Espert, que é o parlamentar próximo ao Milei, que teve que ser afastado por denúncia de proximidade com narcotraficante. E ele foi lá cantar, o Milei. Então, o La Nación criticou. E quem criticou também? O jornal Página 12, esse é de esquerda, né? O jornal Página 12 comparou Milei aos músicos que seguiram tocando enquanto o Titanic afundava. A publicação, o Página 12 escreveu: Milei tentou reavivar a sua campanha com músicas de artistas que não gostam dele. Está aqui a manchete do Página 12, Milei e sua banda com um show velho e repetido e uma cena aqui ao fundo deste momento bizarro em que o Milei, despencando nas pesquisas, tenta desesperadamente, pelo menos diminuir a derrota que deve vir na eleição parlamentar marcada para o fim de outubro. É um momento importante e eu faço mais uma vez o convite para a gente entender o que está acontecendo na Argentina. Então, é hoje, hein, gente? Eduardo Moreira foi para a Argentina, eu assisti o doc, a gente teve uma pré-estreia aqui para alguns convidados. Vai para a Argentina, carajo! Tem muita rua nesse documentário, tem o povo falando, tem especialista, jornalista, economista, tem gente a favor do Milei, ouvida pelo Eduardo também, lá em Buenos Aires. Então você, para participar, digite, por favor, iclurgente.com.br, está aqui na tela. iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail e a equipe do ICL vai te mandar um e-mail faltando poucos minutos para você assistir hoje, 8 horas da noite, o documentário feito pela equipe do ICL. Garanta já o seu ingresso, vale muito a pena e vai fazer muito sucesso nas redes, tenho certeza, esse documentário aqui do ICL. Vamos assistir um trecho, vamos assistir o trailer do documentário, vamos lá. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece el argentino Javier Milei.
Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. É isso, tá aí o trailer. Laura Couto, obrigado mais uma vez. Fica o convite para todo mundo assistir hoje, 8 horas da noite, o documentário feito aqui pela turma do ICL. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. É isso, fica o convite, vocês não podem perder. Até. Até, vem aí o N2 Série Notícias, segunda edição. Daqui a pouco eu também estarei por lá. Obrigado, gente. Hoje chegou o grande dia da premiere global do nosso novo documentário Vai pra Argentina, cara. Vai acontecer às 8 horas da noite. Você vai ver uma das verdades mais importantes reveladas. Vocês vão ver uma fake news cair diante dos olhos de vocês. Até de noite. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, a sharing of status, even a sharing of dignity, as I say. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.